Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão no nosso podcast Mulheres de Peito. Alô, alô, meninas! Hoje eu tô aqui em companhia de uma amiga muito querida, doutora Lívia Cassis. Ela é ginecologista e obstetra e é pós-graduanda em sexualidade. Importante isso. Esse é um dos temas que a gente vai conversar hoje. Obrigada por você ter vindo, Lívia. Obrigada a você, Érica, pelo convite. Eu amei. Desde que você falou para mim, Lívia, vamos, eu topei na hora, porque é um assunto que eu tô apaixonada. E eu acho que caiu bem, né? Você consegue conversar fácil e a gente precisa melhorar essa conversa, né, com todo mundo, para que as pessoas conversem mais fácil sobre sexualidade, sem muito preconceito, e que todo mundo saia ganhando. Isso é importante. Sim, e outra, a sexualidade está em todas as conversas, de todos os bares, todas as amigas, todo mundo tem sempre alguma dúvida ou sempre algum assuntinho para falar. Isso é verdade. Eu não posso esquecer. Meninas, sigam o meu canal no YouTube, doutora Érica Montalvão. Clica lá, se inscreve e aperte a sinetinha para falar balangudango. Hoje eu posso, tá bom? Clica lá que vocês vão ser notificados quando sair algum episódio novo. Bom, vamos lá, Lívia. Eu quero fazer uma perguntinha para você. Como é que surgiu essa ideia de você fazer essa especialização? Eu sempre fui a menina que adorava conversar com as pacientes, com as amigas, com as primas. E eu sempre gostei dos relacionamentos. Adoro conversar e perguntar como que começou um namoro, como começou um relacionamento, o que acabou um relacionamento. Então, assim, acho que eu sempre tive essa abertura com as mulheres que passaram pela minha vida. E a sexualidade, desde a faculdade, sempre teve ali, né? Aquele assunto meio velado, todo mundo fala e ninguém sabe. Agora, nesses últimos 2 anos, devido à pandemia, foi, acho que, o assunto que eu mais atendi no consultório. Pasme. Não tive nenhum problema de doença. O problema maior era, doutora, tô sem libido. Doutora, meu marido tá sem libido. Doutora, o que eu faço? Então, isso me deu um gás para ir atrás de um negócio que sempre foi meu sonho. E fui. Embarquei num mundo que é fantástico. Perfeito. Isso eu já falei numa das primeiras gravações do meu podcast, foi que a medicina para mim foi um chamado, ginecologia e obstetrícia mais ainda, e você seguiu o seu chamado, né? Isso faz diferença até para que as nossas condutas sejam mais fáceis e as pessoas entendam melhor, né? Não que de outra forma não seja, mas isso é prazeroso, né? Com certeza. E a pessoa que passa com a gente sente essa energia, né? Sente que a gente pode se abrir, pode falar, que tem realmente esse espaço, esse canal de contar com uma pessoa sem ser uma coisa só técnica. Sim, sim. Começando a primeira pergunta. Não, eu não vou considerar pergunta, porque aqui não é uma pergunta e resposta. Responde que eu te escuto, não. Qual a função do sexo, né, na vida do casal atualmente? Então, Érica, sexo é energia. Sexo serve para conectar as pessoas, para manter realmente o casamento, os relacionamentos, a conquista ali sempre ativa. Só que a grande questão é, por que as pessoas fazem sexo? Você já se perguntou por isso? Então tem que ter um motivo. Porque é prazeroso, a primeira coisa. Então, você já respondeu. As pessoas fazem sexo porque elas têm que obter algum ganho. Então, tem gente que você perguntar, por que você faz sexo? Eu faço sexo porque eu quero uma família, eu quero ter um filho, eu quero me sentir desejado, eu quero ter uma satisfação pessoal, eu quero ganhar um presente. Então, tem sempre uma motivação que leva essa pessoa a fazer sexo. E tem sempre uma motivação relacionada a uma conexão ou um ganho, uma satisfação pessoal, o que é muito legal. É verdade. E hoje os casais estão descobrindo a sexualidade mais amplamente. Sim, e a sexualidade ela não é sexo. Então a sexualidade ela é muito além disso. A sexualidade é o jeito que você se enxerga no mundo, que você se relaciona com as pessoas, com o ambiente que você vive. A sexualidade ela é tão importante que ela nasce com a pessoa e ela vai se modificando ao longo da vida.
E tem, assim, um papel muito, muito grande comparado com as prioridades básicas, que é o comer e o dormir. Então, assim, a Organização Mundial da Saúde até colocou definições sobre o que é sexualidade. Sexualidade entra ali em satisfações básicas da vida. Então, a gente tem realmente que falar sobre isso, porque faz diferença na vida das pessoas. Eu anotei isso para não esquecer, porque eu não consegui guardar, tá? Pela Organização Mundial de Saúde, sexualidade é expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como essas se tocam e são tocadas. Olha que legal. Não precisa só sexual, tá? É toque geral, tá? Em qualquer lugar, na verdade. É que sexual é pelo que a ideia que a gente está vindo conversar, né? Ou seja, trata-se de uma atração física e afetiva que sentimos por outras pessoas, com quem temos relações sexuais. Exatamente. E com nós mesmos, né? Que a gente vai falar sobre isso ainda, mas tem todo esse quê de como eu me sinto sexualmente perante as pessoas, o lugar aonde eu vivo. Então, isso também é muito importante e tem sido muito falado atualmente. E sexualidade, assim, essa definição é pela OMS, mas como praticamente simples você definiria a sexualidade? É como a pessoa se enxerga. Então, ela se enxerga no mundo, como ela quer se impor, como ela quer ser vista, sabe? É como ela realmente se relaciona com o ambiente onde ela vive. Por exemplo, existem pessoas super lindas, mas ela chega, ela não se encaixa, sei lá, por vários outros motivos, mas a sexualidade é importante nisso. Tem pessoas que chegando e você nem é a mais linda do espaço. Sim. E isso tem muito a ver com a autoestima, como essa pessoa ela se sente com ela, como que os relacionamentos que ela vai adquirindo vão formando a sua personalidade. A sexualidade ela vai mudando. Então, nos ambientes de trabalho, nos ambientes que ela frequenta dos amigos, tudo isso está ali. Está ali dentro dela e vai se modificando ao longo das experiências que ela tem. Quem é mais sexual? Assim, de sensualidade também, mas homem ou mulher? Tem alguma estatística em relação a isso? A maioria das vezes as mulheres. As mulheres, elas têm esse biológico de seduzir, de serem encantadoras, de terem esse quê realmente de se sentirem poderosas, né? Biologicamente, a gente já tem isso. Você vê as menininhas, desde pequenininhas, elas já se arrumam, elas já têm esse quê de quererem aparecer para conquistar, para os olhos dos outros. Certo. Mas isso tem mudado, viu? Que a gente tem muito homem metrosexual por aí. Os homens também têm se cuidado demais. E eu acho isso fantástico, porque a sexualidade também é visual. Muito. E é muito, muito isso que eu te falei, de autoestima. Então, quando você se sente bem, você se sente bonito, você se sente bem com você, você consegue estar feliz para o outro, para o mundo, né? Uhum. E em relação ao desejo sexual, o que é o desejo sexual de verdade, assim? Então, essa é a principal pergunta que a gente tem no consultório, né? Doutor, eu não tenho libido, ou meu marido não tem libido. Desejo sexual é exatamente isso, é essa energia que a gente tem, é esse desejo, é o que motiva a gente procurar uma parceria, procurar a relação sexual, que seja com outro ou com a gente mesmo. É esse desejo que eu quero ter. Não necessariamente o orgasmo, mas esse desejo de pensar em sexo. Biologicamente, o homem ele tem mais esse desejo, porque ele já acorda com o pênis ereto, ele já vai tomar banho como uma coisa natural, se masturba ali no banheiro, recebe estímulos no celular dos amigos o tempo todo. Agora na pandemia mais. E com essas redes sociais o tempo todo. Coisa que, assim, as mulheres têm começado a entender que é importante, para estimulando, para o cérebro ficar o tempo todo conectado, recebendo esses estímulos. Então,
o desejo sexual é algo que a gente tem que pensar nele. Tem que ser construído. Tem que ser construído ao longo do dia. A terapeuta sexual, que é a Cris Borges, esteve aqui, né? Que ela é ótima. Fantástica. E ela falou assim, a gente homem é rápido e a gente é responsiva. É isso mesmo. A gente acredita que a gente tem que ter o desejo instantâneo, mas não. A maioria das mulheres tem esse desejo que é responsivo, que a gente tem que pensar sobre isso, que a gente tem que ter estímulos, né? Visuais, auditivos. A gente tem que sentir uma comida gostosa, uma música, ler um livro, assistir um filme para realmente pensar sobre a libido e sobre o desejo sexual ao longo do dia. E a Cris, ela é psicóloga, ela é especializada nisso, e aí ela deu vários toques em relação, né, a isso. E o fantástico é quando isso deve ser estimulado, assim, o que a mulher, eu vou falar de mulher porque a ideia nossa do podcast é falar das mulheres, os homens fiquem atentos, porque a gente vai dar muitas dicas, né, para melhorar esse estímulo sexual da mulher. O que você indicaria? Então, para a gente ter desejo, a gente tem que pensar sobre isso, para começo de conversa. Tem que querer buscar. Então, para o desejo sexual feminino, o mais importante é tentar se libertar desses tabus que a gente tem de que mulher não pensa em sexo, mulher não gosta de sexo. É muito pelo contrário. É uma leitura erótica, eu tenho milhares de livros, depois a gente pode comentar sobre eles, que estimulam, sim, a parte sexual. Ele vai criando imaginações daquelas cenas que você pode reproduzir durante a relação sexual com a parceria. Assistir um filme, uma série, que hoje tem um monte de série legal. Parece que a pandemia realmente veio aí para ajudar nessas séries. Conversar com as amigas e receber realmente esses estímulos para ir pensando, não só chegar no final do dia onde a energia já está baixa, já teve várias coisas no dia para serem feitas, aí vamos ligar. Não dá. Não dá. Na rotina do dia a dia, no peso do trabalho, levar filhos para a escola, né? Na nossa profissão, corre, vai fazer parto, volta pegar as crianças na escola, ver almoço, casa, né? Orientação de quem ajuda em casa. E à noite, bom, vamos transar? Não dá. Difícil, né? Tem que realmente ter um estimulinho externo ali. E realmente, durante o ato sexual em si, fantasia, porque tem que fantasiar, tem que imaginar a cena que viu no filme, no livro. Tem realmente que usar tudo isso para conseguir ter esse relaxamento que o sexo dá. É importante lembrar que passar num ginecologista, né, para avaliar a questão hormonal. Sim. Né, porque não adianta dar muito estímulo com hormônio não bom, né? Eu não estou falando alto, hein, gente? Eu estou falando bom, porque a sexualidade, na verdade, não está só aqui, está aqui na mulher, né? Principalmente no cérebro. Então, se você tem a parte genital ok, a parte hormonal ok, e você não consegue pensar sobre isso, porque você não tem tempo para pensar sobre isso, ou porque você não tem um relacionamento que está legal, não adianta nada. E o contrário também é verdadeiro. Não adianta você querer ter uma parte sexual legal se você está mal, se você está numa fasezinha da vida de alteração hormonal, principalmente, Érica, aquela fasezinha pós-parto, que você tá ali no puerpério, que você não consegue pensar em ninguém, só naquele neném maravilhoso, ou nessa fasezinha de menopausa, que não é só a parte hormonal, mas os medos vêm muito, tô com medo de envelhecer, será que eu vou conseguir dar conta da vida ou não? Então, essas fasezinhas têm que ser bem pensadas. Inclusive, pós-parto, esse tempo de voltar à relação sexual é bem pessoal, né? Eu tenho pacientes que voltam super rápido a ter relação e tem pacientes que demoram um pouco mais. Ok, desde que seja conversado. Exatamente. Conversado. Isso é fantástico. Então, para qualquer relacionamento funcionar, para qualquer libido existir, a gente tem que ter realmente essa conversa. A conversa é o ponto inicial de qualquer relação sexual. A parceria tem que ser legal, tem que ter ajuda. Então, assim, uma coisa que vale super a pena a gente lembrar, ajuda. Cuidou um pegou a criança, o outro deu um banho, o outro ajudou em casa, fez um jantar, abriu um vinhozinho. Isso aí é a dança que você consegue ter nos relacionamentos. Eu acho que o que você falou é verdade. Para mulher, não é tão visual quanto é para homem. Homem vê uma mulher bonita,
arrumada, alinhada, isso estimula sexualmente, é Sim, verdade. é verdade. Mas para a mulher não tem essa mesma conotação o visual. É importante, Sim. mas ela é complemento. Exatamente. Então, para a mulher conseguir pensar naquele parceiro, ela tem que admirá-lo. Então, ela tem que achar que ele é um cara legal, que vai protegê-la. Perdão de falar só dos homens, mas os casais de mulheres também têm isso. A parceria tem que ser realmente importante ali. Para você não ficar sobrecarregado e o outro ali só pensando na parte boa da coisa. Então, tem que ter essa conquista, tem que ter essa conversa, tem que ter isso, que senão não vai funcionar. Isso é importante. E hoje a gente sabe que a mulher, né, moderna, né, e dessa era nossa, que faz trocentas mil coisas e já consegue, já toca sozinhas há muito tempo, hoje mais, né, uma família, ela também tem descoberto que a sexualidade dela é importante, só que nessa fase, como ela está cheia de coisas para fazer, ela até põe um pouquinho, né, debaixo do tapete, fala, depois eu vejo o que eu faço com isso. Só que elas despertaram isso, porque dá para ter tudo junto de forma equilibrada ou não, que seja nesse momento, independente do relacionamento que ela tenha. Sim. Né? As mulheres hoje, que a gente realmente tem conversado sobre sexualidade, o assunto sexualidade está muito em alta porque as mulheres não querem mais satisfazerem a parceria. Elas querem sentir prazer. Elas estão incomodadas em não sentir prazer. Elas realmente se apoderaram disso, essa busca até da feminilidade, tem realmente se apoderado da sua própria sexualidade. Elas falam sobre masturbação, elas falam sobre o autocuidado, elas querem se cuidar com relação à atividade física, alimentação. Então, o sexo entra nisso. Então, assim, não dá mais pra gente negligenciar que essa menina que não tem uma relação sexual legal tá feliz. Elas se queixam muito. Assim, a sexualidade é muito pessoal, né? Por mais que a gente fale que os homens são responsivos visualmente, mas tem homem que prefere outros tipos de estímulos. Ok, a gente está falando mais ou menos no geral, né? A maioria responde visualmente e a mulher não. A mulher, cheiro, sim, tato, que é importante, né? O cuidado, a relação do parceiro ou parceira com eles, isso é importante. Tanto que a mulher ela não consegue ter orgasmo somente com penetração. A gente tem uma estatística de que 80% das mulheres conseguem chegar ao orgasmo com estímulos de clitóris, sem a penetração. Então, poxa, tem que ter um estímulo no maior órgão do nosso corpo, que é a pele, através de massagens, de cuidado. Esse estímulo para a mulher, às vezes, é até mais gostoso, é até mais prazeroso do que a própria penetração. A gente estava conversando com a Cris, aí ela falou exatamente isso. Não precisa combinar com o orgasmo, é importante, é legal. Mas ela comentou assim, é igual você ir na casa da vovó e não comer brincadeira. E num restaurante não comer sobremesa, né? Sim. O orgasmo, ele é importante. Mas também a gente não pode ficar se apegando a querer que isso seja sempre um fim. A conexão do casal, uma massagem num dia cansativo, um banho junto, uma velinha ali aromatizada para dar uma melhorada na relação, já às vezes basta. Existe um momento na vida, ou não, sei que vai me falar, que o sexo fica mais prazeroso? Eu acho que o sexo fica mais prazeroso quando você começa a ter intimidade com aquela parceria. Quando você sabe o que você quer. E isso é um assunto que a gente tem tentado ver, que a gente tem visto em várias redes sociais, que é um assunto de muita polêmica ainda, que é a autoapropriação da sexualidade. Então, a mulher não entregar mais a sexualidade ao outro, não querer que o outro satisfaça ela. Ela começou a entender que, se ela quer se satisfazer, ela tem que falar para a parceria, olha, quero uma massagem hoje. Olha, hoje eu não estou bem, ou hoje eu quero namorar de um jeito, hoje eu quero namorar de outro jeito. Então, hoje ela entendeu que ela tem que se conhecer para poder se satisfazer sexualmente com outra pessoa. E isso é muito legal, né? Porque antigamente a gente nunca iria imaginar que uma mulher pudesse pedir para o seu marido que fosse
sei lá, sexo oral, ou vamos mudar de posição. Isso não existia. E não é tanto tempo assim, né, Erika? Teve uma pesquisa que eu vi aí, que fizeram entre alguns homens, se eles usariam algum brinquedo sexual com as esposas. Boa, muito boa essa E aí, o pesquisa. que você acha que foi a resposta? Eu acho que a resposta foi não. Que eles não iriam propor, não. E assim, é aquele mito de que com quem você casa não é com quem você transa. Sim, ou com quem você... Diferente. Ou com quem você consegue colocar as suas fantasias sexuais ou compartilhar as suas fantasias. E isso tem mudado. Eu tenho pegado casais do consultório para as terapias sexuais e eles têm realmente relatado isso. Ah, doutora, a gente está querendo aumentar o script da relação. Como que a gente aumenta o script da relação? E às vezes não. Primeiro conversando, né? Sim, Tirando exatamente. essa vergonha ou. E como a Cris falou, os extremos são ruins, a religiosidade, né? E castração, mas conversando sobre esse assunto é igual musculação. Você vai fazendo exercício, você vai ficando marombado? É isso. E outra, quanto mais você faz sexo, quanto mais você pensa em sexo, mais você quer fazer hormonalmente, hein, Erika? Eu tenho falado isso para as pacientes, né? Tenham rotina. Quanto mais distante a relação você tem, menos vontade você vai tendo, você vai deixando para lá, né? Exatamente. E isso que você falou da rotina, assim, só para pegar um gancho, foi muito legal. Porque as pessoas, quando a gente fala lá no consultório, olha, você tem que marcar a hora para ter relação com seu marido. Elas falam, ah, não, doutora, que coisa mais mecânica. Gente, mas a gente se programa para tudo. A gente se programa para fazer a unha, a gente se programa para fazer depilação, a gente programa a hora da academia, a gente programa a hora de buscar as crianças. A gente tem que combinar mesmo com a parceria. Olha, sexta-feira é nosso dia. Vamos lá, vamos sentar, vamos fazer um planejamento, vamos assistir um filmezinho, porque senão a gente vai se perdendo mesmo. E você comentou da apropriação da sexualidade, que a mulher hoje, né, ela tomou responsabilidade para si, dividiu a do homem e tomou para si. Mas isso não pode fazer com que eles se acomodem. Exatamente. Tem que realmente ter essa conversa. Então, eu sei o que eu gosto, eu converso com ela, eu tenho que estimular realmente essa mulher a me trazer o que eu gosto, ou essa parceira, a me trazer o que ela gosta, para realmente essa intimidade aumentar. Isso trouxe uma liberdade, né, para a mulher. Ela não precisa ter o homem para ter prazer. Exato. Ou a mulher, a outra parceira que seja. Não precisa um outro parceiro para ter prazer. Exatamente. Isso é muito legal, né, Erika? Porque se você for pensar, em criança, elas já se masturbam, só que não sabem que é masturbação. Não tem essa conotação. Sozinhas. Não tem essa conotação sexual. Sim. Mas exatamente, a masturbação sempre foi um tabu muito grande. Se você for olhar a história da masturbação, é uma história até um pouquinho aterrorizante. Mas que hoje a gente falando com as mulheres, se vocês se tocam, elas têm realmente procurado entender onde que é o clitóris, o que é vulva, o que é vagina, que não é tudo um órgão só. Elas têm procurado realmente os vibradores. Hoje a gente tem milhões de vibradores, né? Que são bem fofos. A gente tem vibradores de estímulo de clitóris, que são os sugadores, rosinha, bonitinho, fofo, parecendo um porquinho. A gente tem os bullets, que parecem um batom. Então, essa mulher, ela consegue aumentar ali o seu próprio estímulo, sem ter aquele tabu de eu preciso de um pênis para me satisfazer. Muito pelo contrário, né? Os vibradores hoje que mais vendem não são os vibradores em formato de pênis. São realmente esses estimuladores mais delicados para a mulher. Muito bem. E o clitóris realmente é a área de maior prazer na mulher? Fora a pele, né? Fora a pele. O clitóris é. É sim, porque é ali que tem as maiores inervações, a maior quantidade de inervação no genital feminino. E pasmem, você já sabe, obviamente, né, doutora? Mas as mulheres não sabem o que é o clitóris. Então, elas não sabem que é esse órgão erétil, que o que a gente vê ali é só o prepúcio e a cabecinha do clitóris, entre aspas, e que ele... O mini pênis, né? Exato, e que ele é todo interno, então eu tenho que ter um estímulo intenso para poder essa menina ter prazer. Então,
Eu acho que também a gente tem que estimular, que ensinar. Essa educação sexual é muito importante para as mulheres, porque elas não se conhecem, diferente dos homens, né, Erika? E o legal que eu achei que essa pandemia mudou um pouquinho o questionamento em relação à sexualidade no consultório. Eu achei fantástico. Me tirou da zona de conforto também, porque eu estava na zona confortável do básico, né? Sim. Porque não vinham com questionamento. E agora estão chegando mais e elas estão querendo se conhecer melhor, né? E isso melhora a relação do casal. Exatamente. Só para você ter uma noção, as vendas de sex shop nesses últimos 2 anos de pandemia mais que triplicaram. Então, as pessoas tiveram realmente que ficar em casa e descobrir um jeito melhor de terem relações sexuais. As meninas hoje vêm perguntando, meninas mesmo, começaram a vida sexual ali, perto dos 20 e poucos anos, vêm perguntando sobre clitóris, sobre masturbação, sobre algum sex toys, porque coisa que a gente não tinha há 5 anos. Então, não era um questionamento nosso há 5 anos. Uhum. A queixa de falta de libido das mulheres casadas, a gente sempre teve. Mas essa autoconhecimento das meninas mais jovens, a gente não tinha. E acho que por conta da popularização dos sex toys, desse mundaréu de filme, de vídeo, de série, estimulando as mulheres se conhecerem. Teve até aquela cena da novela lá da Andréa Beltrão, você viu? Sim, sim. Que rolou maior polêmica. Porque foi uma cena super bonita e foi uma das primeiras cenas que a gente viu de uma masturbação feminina. Que é um assunto não muito falado, né? Tem um livro antigo, eu não lembro muito o nome dele, mas que a gente leu até na época de final do segundo grau, do Besouro, que é um estímulo, né? Exatamente. Só que era tudo velado. Tudo velado. Hoje as coisas são mais abertas, a verdade é essa. Eu acho que sempre teve sexualidade em tudo, né? Lembra, sexualidade é o jeito que a pessoa se coloca no mundo. Então, em tudo tem sexualidade. Só que agora ela está mais solta, ou seja, mais visível, né? E não promíscua. Não precisa ser promíscua. É isso que a gente precisa mostrar. A mulher que gosta de melhorar a sua sexualidade não é promíscua. Exatamente. Não precisa achar assim, né? As mulheres, elas não podiam nem falar sobre isso, né? Nem com as amigas. Se você for perguntar para suas amigas hoje como é a relação sexual delas, elas não sabem nem falar. Então, assim, é uma coisa que a gente não aprende. A gente não aprende de menina, de adolescente, a conversar com as próprias amigas. Em relação à masturbação, ela geralmente acontece desperta naturalmente. Sim. Né? Mas existe algum outro momento que pode se despertar? Ou no casamento, ou assim, é natural mesmo? É um instinto natural. Porque no homem é bem natural isso. Do homem, ali perto dos 11 até 13 anos, os meninos já começam a perceber aquela ereção matutina, eles se tocam o tempo todo, porque eles vão ao banheiro. Então, ele tem uma relação muito de perto com o pênis, né? A mulher não. Mas as meninas, logo ali no começo da adolescência, já começam a perceber realmente esses estímulos. Hoje, com essa história de mídias sociais, elas vêm e elas vão atrás. Então, não é um assunto mais que elas não sabem. E para isso, e com isso, né, desenvolveu-se, mostrou-se uma gama de estímulos, né, para a mulher poder ter prazer, que não seja com algum parceiro, né? E os casais, para você que você acha no consultório, estão mais curiosos para isso? Às vezes o marido vai junto com a esposa para falar sobre isso, ou geralmente só a mulher mesmo? A maioria das vezes são as mulheres. Mas tem alguns maridos que são bacanas, assim, às vezes num relacionamento mais recente, um casal que o marido é mais descoladão, eles vão também. E é muito engraçado, né? Porque essa troca é até divertida, porque eles falam de um jeito, elas falam de outro, da mesma coisa. Então, é bem bacana. Eles têm procurado, sim, porque a gente sabe que a intimidade é muito legal, é muito bacana, ela faz com que você consiga falar das suas fantasias, falar dos seus desejos sem ser recriminado. Só que a gente sabe também que a intimidade vai deixando aquele estímulo que ao início era legal,
pouquinho mais apagadinho. Tem até um livro super legal da Esther Perel que chama Sexo no Cativeiro, que ela fala sobre o sexo nos relacionamentos estáveis. E é exatamente isso. O que a gente faz para manter a chama do relacionamento depois de 20, 30 anos de casado? Tem uma fórmula? Tem uma fórmula. Nossa, primeira vez que eu achei uma fórmula, moçada. A fórmula é: você tem que investir no relacionamento. Ah, então não tem. Muito. Tem. Tem que investir tempo, tem que investir dinheiro comprando uma viagem, uma lingerie nova, um passeio. Não tem jeito. Então, você falou a palavra-chave. Tem que investir, os parceiros têm que estimular isso. E se começam desde do começo do relacionamento, dá um presentinho, não precisa ser nada caro, não, gente, pelo amor de Deus, nem é isso. Mas estimular de alguma forma a sexualidade vai ficando mais fácil à medida que os anos vão passando, né? Exatamente. Érica, a gente tem que lembrar de uma coisa muito primordial. Todas as pessoas querem se sentir amadas. Então, esse quê de autocuidado ou de cuidado de quem está do nosso lado todo dia, que faz toda a diferença. Então, investir assim, vamos sentar, vamos programar uma viagenzinha, um dia que a gente durma só nós dois, um restaurante, qualquer coisa. E às vezes nem transe, mas só de dormir abraçado, né? Exatamente. Em lugar diferente. Para continuar tendo essa conexão com a parceria, sabe? O importante é você manter a conexão. Tem muita mulher que fala para mim no consultório: doutora, eu tenho uma vida muito boa com meu marido, mas a gente não tem relação mais. Mas tá tudo bem para você? Não, doutora, pra gente tá tudo bem. A gente dorme junto, a gente viaja junto, a gente tem um relacionamento muito legal. Tudo bem. Se aquele relacionamento tá legal, independente da relação pros sexual, dois. Pro casal, entenda que é pro casal, tudo bem. Então, a gente precisa entender que tem esse quê da sexualidade. Um admira o outro, um tá ali vivendo pertinho do outro, faz toda a diferença. Às vezes está distante e tá bem, não é um problema, né? Tanto que casais em que os maridos trabalham em outros locais de moradia, às vezes o casal não se encontra a semana toda. E isso não quer dizer que não funciona. Funciona muito. Inclusive, é engraçado porque quando a gente pergunta para as meninas lá no consultório: e aí, seu marido sei lá, quero engravidar, doutora. Mas não, doutora, mas meu marido, ele trabalha fora. Eu falei: e aí, o que você acha disso? Ai, adoro. É tão gostoso, porque quando ele chega, a gente sai, a gente passeia, a gente namora. Então, tem esse quê de não estar junto o tempo todo e de ter a conquista, né? Que isso que é o gostoso de um começo de relacionamento. É a conquista, é o mistério que vai se perdendo ao longo do tempo. Então, na verdade, é a manutenção de tudo isso, né? Eu queria comentar uma coisa também em relação... Eu estava lendo um artigozinho, mas esse é um artigo de revista, e depois eu li quem escreveu, era uma pessoa idônea, né? E você pode me falar melhor do que eu sobre isso. O clítoris é um órgão, né? E precisa ser estimulado com frequência. Até a carícia clitoriana diária, independente do parceiro, estimula a relação sexual. Exatamente. Então, esse estímulo, tanto que você percebe, esse estímulo constante faz toda a diferença. Tanto que você percebe que, às vezes, uma menina começa a ficar excitada até com aquele clítoris mais eretinho quando ela está assistindo um filme. Ou quando ela está lendo um livro erótico. Então, ela já umidifica ali sem ter mais ninguém. Só com esse estímulo sensorial ou lendo alguma coisa legal. Então, não tem jeito, tem que estimular sempre. Você percebeu que nessa pandemia alguns casais chegaram ao ponto de falar: eu não quero transar em casal, na minha casa? Você recebeu muita queixa assim? No começo foi muita queixa, sim. Principalmente das mulheres me queixando sobre os seus maridos. Doutora, meu marido não me procura mais? Mas como assim meu marido não me procura mais, doutora? Não é do homem ter esse instinto? Também as mulheres começaram a querer colocar toda a responsabilidade ali no outro, né? Sim, o homem, ele não saía mais, ele estava ali o dia todo, não tinha também esse estímulo legal. Eles pararam um pouco de conversar com os amigos, de sair do cafezinho para falar, né, bobeira entre eles. E a falta de privacidade em casa. Todo mundo ali junto o tempo todo, com criança, com as obrigações, com home office, com homeschooling das crianças. Então, assim, acabou que
também perderam o estímulo. Para você ver que sem estímulo, nenhum dos dois acaba querendo muito a relação sexual. E a relação sexual não necessariamente precisa estar ligada ao amor. Não. Porque é prazer. Exatamente. Né? Mas se ligada ao amor fantástico, né? Isso é importante. Porque tem dia que você, igual a Cris falou, você transa olhando pro teto, fazendo a lista do supermercado. E ok. É isso também que é um negócio muito legal. Conversar com quem você vai ter relação sobre, poxa, hoje eu só tô querendo relaxar. Tá tudo bem, eu te amo, tá legal, tá bacana, mas hoje eu só tô querendo dormir tranquilinho. Para a pessoa realmente entender que a gente não precisa de todo um estímulo, um evento para que a relação sexual aconteça. Então, às vezes, você só quer se satisfazer, relaxar e dormir. E ok também, faz parte. Que antigamente o pessoal falava que era uma rapidinha, né? Que eu não tenho muito ouvido isso, mas que a mulher, ela também... É verdade, eu também não tenho escutado muito isso, não. Diminuiu, né? A mulher, às vezes, ela também quer uma rapidinha. Ela só quer, assim, ter um orgasmo felizinho e dormir. Sem ter todo um evento para que isso aconteça. Então, é legal você, na intimidade, conversar sobre isso com o outro. E mudando, assim, dando ritmo ao nosso andamento de conversa, a intenção da gente conversar sobre sexualidade é exatamente conversar, manter relações sobre o assunto, né? E para ser estimulada, a mulher, ela precisa de ter algumas ajudas externas, que não deixar a responsabilidade só sobre o parceiro, né, ou a parceira, para que a gente tenha estímulos sexuais, né? Para chegar na hora, a gente tá alinhada, mais ou menos, com pensamento parecido, pelo menos, porque cada um tá na sua vibe. Exatamente. A grande maioria dos homens, eles fazem sexo para se satisfazerem, se eles estão bem, para ficarem, se sentirem bem. As mulheres não. As mulheres, elas só fazem sexo quando elas estão se sentindo bem. Então não adianta querer pegar numa vida sobrecarregada e fazer com que essa mulher queira ter relação sexual. Ela tem que ter outras coisas. Ela tem que se sentir bem, ela tem que se sentir bem com o próprio corpo, ela tem que se sentir bem com a maternidade, se ela for mãe ou não. Ela tem que se sentir bem com aquela relação, ela tem que se sentir segura. Ela tem que se sentir bem na parte profissional, que também hoje é muito importante para a vida da mulher. Então, tudo isso faz parte dela estar com vontade ou estar apta para a sexualidade. E o que é legal é que eu achei que a mulher, com segurança do que ela quer, ela consegue o que ela quiser. Exatamente. E você trouxe aqui pra gente algumas dicas que eu sei. Conta pra gente. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou louca numa literatura hot. Eu adoro os livros. E a gente tem livro de todos os tipos, para todos os tipos de pessoas. E esses livros realmente estimulam você pensar em sexo, que eu acho que é o mais importante ao longo do dia. Que você leia um trechinho por dia, que você tenha um estimulinho ali no dia. O que faça você pensar em sexo já é válido. Tem livro de universitário, e esses livros, eles são bacanas, porque dependendo da abordagem, eu falo sobre uma menina que sofreu abuso, eu falo sobre relacionamentos que acabam, eu falo sobre relacionamentos que reiniciam, eu falo sobre traições, de um jeito leve. Relacionamentos que ficaram distantes, depois voltaram. Então é legal porque você, diante de todo esse mundo caótico que a gente tem, você consegue, na sua vida, se encaixar numa literatura legal. Um livro que não está aqui, mas que eu sou enlouquecida, que foi, para mim, o melhor de 2021. Essa mulher veio munida hoje, hein? Essa coletânea aqui é maravilhosa. Essa aqui, ó. Mas um livro que não está aqui, mas que eu amo, que eu tenho até em PDF no celular para eu lembrar sempre, é um livro que chama Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Ele bombou ano passado, ele foi super legal, que ele realmente falava de uma mulher que foi uma atriz, é uma ficção, mas é importante falar. É uma ficção. É uma mulher que ela foi uma atriz hollywoodiana dos anos 30, e ela falou a trajetória dela para uma jornalista ao redor dos 70 anos e contou dos 7 casamentos que ela teve.
E nesses 7 casamentos, não vou dar spoiler, mas desses 7 casamentos... Você tem que instigar para que as pessoas leiam esse livro. Esse livro é fantástico. Acho que todo mundo que me conhece já sabe. A coitada da minha faxineira, da minha manicure, todo mundo já escutou esse livro. As meninas lá da pós, elas sabem que eu fui apaixonada. Ela fala realmente que a mulher, ela consegue se readaptar diante das situações que a vida vai te dando. Então, ela vai ela vai casando com os maridos ali, os 7 maridos, e a grande dúvida é, com quem você realmente queria ficar? Quem que foi o grande amor da vida de Evelyn? Com quem você quer envelhecer? Exato! E aí, assim, é legal, porque surpreende, porque não vou falar. Ai, conta! Mas é um negócio surpreendente. E no final da história, a gente descobre que todo mundo busca um amor, se sentir acolhido, se sentir sendo você mesmo em sua própria pele. Aceito. E a leitura para mulher também é diferente de leitura para homem. Sim, assim como o filme, né, Erika? A mulher a pornografia não atrai muito a mulher, aquela pornografia pesada, né? Então. Algumas. Tá mudando. Tá mudando. Tem uma autora que ela chama, uma cineasta que ela chama Lust, é super legal, depois entra lá. Ela tem feito filmes para mulheres, filmes eróticos, mas o que você vai ver é sempre um sexo hardcore ali para os homens verem, de homens com corpos maravilhosos e mulheres também, um sexo não real. Não real, exatamente. Que você não vai conseguir na sua vidinha ali, né? E o mais legal, você conseguir ter a sua sexualidade aguçada ou estimulada com mulheres reais, porque essa é a nossa vida. Exatamente. Tanto que hoje a gente está com vários problemas com os homens de tanto estímulo sexual advindo da pornografia e eles não conseguem mais ter relações normais, né? Então também nós tivemos vários problemas com essa pandemia de excesso de pornografia. O estímulo cerebral era muito grande, é muito grande com a pornografia, e na hora que você tem um estímulo com outra pessoa, não é legal. Então, também o excesso de pornografia está sendo um problema. Em relação também aos vibradores, eles podem ser prévios às relações sexuais? Geralmente, qual a orientação que você dá para as pacientes que chegam no consultório quando chega nesse assunto e nesse ponto? Depende. Tem que ir de leve para não assustar. A maioria ainda assusta, né? A maioria ainda assusta. Então, se eu pego uma menina que é mais jovem, que já vem me perguntando, fica muito mais fácil. Mas se eu pego um casal que quer realmente melhorar o script, o que eu oriento? Hoje a gente tem os bullets, que são vibradorzinhos de clitóris, que parece um batonzinho, que ele realmente pode ser usado sozinha ou pode ser usado no casal. Eu tenho os sugadores de clitóris, que é o estímulo clitoridiano ali, que eu posso, durante a relação sexual, introduzi-lo junto com a parceria para ficar uma coisa mais gostosa, mais intensa. Deixa eu interromper aqui. A gente tem que lembrar uma frase muito clássica que minha professora fala o tempo todo. Gente, sexo é brincadeira de adulto. Então, tem que realmente ir ali experimentando. Tem os sugadorzinhos de clitóris que a menina pode usar sozinha ou pode dar para o parceiro ou para a parceria ali, usar junto durante a relação sexual. Eles prometem coisas fantásticas, como ter orgasmo em 3 minutos. Então, o estímulo realmente é muito, muito intenso. Tem os vibradores que a gente chama de varinha mágica, que é só vibração ali em clitóris também. Tem os vibradores combinados, onde tem um vibrador que ele faz penetração vaginal e estímulo de clitóris ao mesmo tempo. Então, a gente tem de tudo. O mercado erótico mudou absurdamente. Uma coisa que você tinha que ir para o sex shop para conhecer, hoje você entra na internet, hoje você entra em sites, tem tudo ali. Tem velas aromatizantes, tem géisinhos que esquentam, que esfriam, que pica, tem tudo. Ai, meu Deus, esse tem muito assunto. A minha amiga vai voltar outro dia para conversar com a gente, se Deus quiser. Com muito prazer, me chame sempre. Né? Porque esse tema instiga, estimula e as pessoas gostam de ouvir e conhecer mais.
Obrigada por você ter vindo. Fala para mim onde as pessoas, as mulheres te encontram, consultórios, Instagram. No consultório, todo dia. Meu Instagram é @liviacassis, com K e 2 S. E aí, quem precisar de alguma coisa, manda lá as perguntas que a gente responde. Obrigada, Érica. Nossa, delícia. Foi um encontro super querida com você, desde quando a gente estava idealizando essa conversa. E assim, você me deixou muito em paz. Adorei. Obrigada por ter vindo. Obrigada mesmo.